Na moral, deixa o like. E aí, de boa, lá vamos eu para mais um capítulo de One Piece. E para começar, vou trazer um texto que Oda manda falando sobre o Bug. O título é Bug, o Palhaço, e o subtítulo é O Processo de Criação do Personagem. Bom, tem um desenho do Bug dizendo que o nariz dele é grande. Dito isso, o texto é formado com uma sequência de perguntas e respostas. A primeira pergunta diz, sobre a imagem na página 26 da revista, capítulo 18, página 20, por que Bug? Eu imagino que um monte de leitores e leitoras devem ter se perguntado. Entretanto, a imagem estava coerente com o que eu tinha chamado originalmente de o bando do Bug, o que significa que o Bug foi o primeiro nome que usei para designar o Bug. Um bagulho que não sabia, mas a nota de rodapé explica que o Bug escrito nessa página, que vem no capítulo 18, possui a pronúncia de Bug. E ele explica o porquê alterou. Bem, um dia, eu assisti a um filme, e nesse filme tinha um cara chamado Puggy. Ele pensou, ei, esse é o mesmo nome, na pronúncia, que eu vou usar. Droga, não quero mais o nome Bug. Então ele ficou como Bug. Vale dizer que as duas palavras são escritas em katakana. Dito isso, Oda responde mais duas perguntas, a primeira sobre o nariz do Bug ser tão grande. Ele diz que fez assim para que o pirata se pareça mais com um palhaço. E a última pergunta é feita sobre esse cara, a pessoa quer saber quem ele é. Lembro que no capítulo 18, pensei que fosse o Hit, mas, o Oda diz que na época, não tinha pensado muito sobre os nomes dos três atrás do Bug. O máximo que tinha pensado era, um cara forte, um domador e um usuário de espada esquisito. Como estavam longe de serem necessários na história, por isso não foram completamente desenvolvidos. Continuo achando que esse louco é o Hit e ninguém me tira isso. A sessão acaba aqui, mas também diz ser a parte 1. Mais sobre o bando do Bug vai vir, mas por hora, é isso. E para continuar, temos a capa. Nela traz o Luffy que parece estar em um recinto. De forma inteligente, ele senta em uma caixa que possui um aviso de perigo. Enquanto tenta limpar a boca de um hipopótamo. Faz até medo desenhar uma coisa dessas. Imagino os pais indignados porque os filhos agora querem escovar a boca de um hipopótamo. Consigo ver publicações sobre isso, só pra constar, você não imita uma coisa dessas, tá? Enfim, com isso dito, voltamos para o capítulo, retomamos com o Bug caindo depois de ter seus ovos mexidos de forma bem agressiva. Porém, o Luffy não está satisfeito, então ele pega o chapéu no chão e esfrega na cara do Bug enquanto diz: garoto mau, não é pra cuspir nas coisas, viu como é ruim. Ele limpa o cuspe do pirata no rosto do Bug. E tenho duas coisas pra dizer sobre essa cena. Primeiro, que maquiagem boa, não saiu. Completamente impermeável, mas também não deve sair nem com lixa. E em segundo lugar, o Luffy fez como algumas pessoas fazem com os animais. Deixo essa dica, isso só funciona em seres humanos que são capazes de entender por que estão esfregando e gritando, nunca mais cuspa no meu chapéu. E digo mais, de nada. Bom, o Luffy continua indignado, muito mais porque o Bug disse que foi colega do Shanks, que de fato pela destruição do chapéu. Fazer o quê? Temos que ter prioridades. O Bug reagiu, de forma bem humana. Ele diz, não sei sobre sua vivência com o Shanks, mas falo sobre o que quiser. A boca é minha e digo mais. Revoltado, Bug tentou usar os seus poderes, mas o Luffy foi mais rápido e acertou um golpe de karatê bem na testa do palhaço. E ainda disse, vai pra onde ou pau no rabo. A situação pegou os membros da tripulação de surpresa. No lado do Bug, o pessoal está esperando mais 72 horas. Já a Nami, finalmente acordou pra vida, percebendo que estava perdendo tempo, quando deveria estar roubando os piratas. Inclusive, teve um momento que pensei que ela estava se movendo em alta velocidade, mas é só a sombra dela. Quem também dá o ar da graça é o pessoal lá do Super Abrigo, o mais oculto e bem localizado da região. Pessoal está discutindo sobre a demora do prefeito. Um senhor comenta, aquele velho, nos deixando preocupados, falou o jovem de 50 anos. Mas bem, depois de muita discussão, os homens da vila resolveram descer até a cidade. Descer é bondade minha, eles não estão a mais de 500 metros da cidade. E digo mais, gosto desses momentos em que a pergunta é, vamos sacrificar a vila inteira e a resposta é sempre sim. Pois bem, voltamos para o campo de batalha e de alguma forma o Bug conseguiu ficar em pé. Acho bem louco, preguiçoso e esperto ao mesmo tempo. O cara saiu de um completo rendido no chão, para uma posição em pé com uma distância segura. E não existe uma explicação e digo mais, acho que nem precisa. Mas, ainda me incomoda o Bug ignorar o prefeito e o Zoro que estão bem perto dele. Ao mesmo tempo que chega a ser incrível, até o Bug possui honra. Bom, continuando, o Bug diz que no mundo, ninguém o irritou tanto quanto o Shanks. O que acho curioso, o Luffy está limpando o chão com a cara dele, mas o Bug consegue ignorar para falar da relação dele com o Shanks, bagulho marcou ele muito fortemente. E o Bug revela o motivo do seu ódio, Shanks tomou os tesouros mais preciosos dele e completa dizendo, nunca perdoarei aquele merda.
É nesse momento que começa, Bug revive suas memórias de uns 10, talvez uns 15 anos atrás, quando ele e o Shanks estavam discutindo. Pense num navio amigável com crianças. Os membros mais velhos, no lugar de separar, ficaram incentivando para que Bug e Shanks brigassem. Detalhe que a discussão é S++, eles estão discutindo onde é mais frio, o Polo Norte ou o Polo Sul. Não dá pra negar, isso é uma discussão que adolescentes teriam. Apesar de não dar pra dizer a idade deles, imagino que, sendo uma história japonesa, eles devem ter uns 10 anos, no máximo uns 15, depois, com o Shanks aparentemente bebendo, se pá que tem uns 17 ou 20. Bom, a briga é interrompida por um mano que possui uma barba na barra. Quem será que é, né? Enfim, ele para a briga bem a tempo, já que no segundo seguinte, avisam que tem um navio inimigo se aproximando. Momento em que o Bug e Shanks conversam sobre o que é ser um pirata. Para o Bug, ser um pirata é priorizar o saque. Shanks não discorda, mas não trata como a coisa principal. Vendo a postura dele, pronto para sacar o seu sabre, diria que a luta é a principal parte para ele. E dito isso, diferente do Shanks, o Bug reage com mais intensidade ao discordar. Ele diz que Shanks e os outros membros do bando não dão o devido valor aos tesouros. E diz que eles não sabem o que é ser um pirata de verdade. Então a cena corta, a porradaria está cantando. Em destaque, tem um mano com 2 machados, me pergunto. Enfim, Shanks sumiu e o Bug encontrou um mapa de tesouro. No meio da batalha, Bug foi sugado pelo mapa, foi como ver um unicórnio ou um dragão. Ele só tinha ouvido falar e agora tem um mapa nas mãos. Ele escondeu rapidamente o mapa porque é ganancioso. Depois da batalha, o bando foi comemorar e o Bug, de forma nada suspeita, se trancou sozinho dentro do navio. Até que o Shanks veio chamar ele e comentou sobre um tesouro estranho. Bug gaguejou, achando que o Shanks estava falando do mapa. Ainda assim, os dois foram para o convés conversar sobre o futuro como piratas, depois que deixassem o navio e formassem seus próprios bandos. Shanks quer conhecer o mundo, mas Bug acha isso uma perda de tempo. Ele até diz que, se o Shanks não fosse esquisito, o chamaria para o seu bando. Mas, Shanks diz que nunca daria certo, eles pensam diferente demais. O assunto acaba morrendo e o Bug lembra, falando em esquisito, você disse que acharam um tesouro. E Shanks explica que encontraram um fruto e que o capitão deixou para quem quisesse ir lá comer. Ele não sabe muito, mas conta que, segundo a lenda, as frutas do diabo são encarnações de demônios dos mares e que cada fruta concede poder a quem as come. O ponto ruim é que quem come perde a capacidade de nadar. Nesse momento, o Bug largou todo o interesse sobre o fruto, nadar era essencial, o mapa que ele conseguiu aponta para um tesouro no fundo do mar, mas aí, Shanks comentou em voz alta, imagina Bug, dizem que um fruto desses vale uns 100 milhões, se é que a história é verdadeira. Dito isso, é engraçado ler assim, porque tecnicamente, as frutas deveriam ser muito bem documentadas entre os piratas. Não ter notícias nos jornais sobre usuários de fruto já é estranho. Mas, faz parte, quanto mais a história cresce fora do planejado, coisas no início vão se tornando sem sentido. Por exemplo, os frutos deveriam sair no jornal todo dia, porque já adiantando para quem talvez não saiba, muito dos grandes piratas possuem um fruto. O Oda até dá uma segurada nisso, você nunca vê uma manchete de jornal dizendo, Pirata X, usuário de fruto, ou então, que comeu a fruta tal. Mesmo sendo de conhecimento comum, não é dito. Um exemplo melhor, se sai uma notícia do Luffy, não vai ter nada sobre os poderes de se esticar ou sobre como ele comeu um fruto e ganhou poder. E jornalismo é sobre colocar qualquer coisa no título para gerar engajamento. Quer mais engajamento do que pôr, novato na pirataria. Garoto que possui poderes de borracha ataca no Mar do Leste. O que seria vendido de jornal, os Estados Unidos não jogou de bomba no mundo. E olha aqui, mas enfim, voltando, história verdadeira ou não, isso foi mais que o suficiente para o Bug acrescentar a fruta aos seus planos. E digo mais, o que o Bug vai fazer, depois que você descobre que navio é esse e quem estava nele, torna tudo meio sem sentido, para não dizer completamente. O que o Bug faz, ele pega um fruto e demonstra possuir uma grande habilidade de artesão. Já que ele cria uma cópia exata da que o bando conseguiu. Então ele faz um show, na frente de todo mundo. Ele come o fruto e faz todos pensarem que o fruto era falso ou que a lenda era uma mentira. Novamente, sabendo o que sei, isso nunca iria funcionar. Dito isso, com a fruta e o mapa na mão, Bug decidiu fugir. Ele acredita que sozinho vai conseguir pegar o tesouro que o mapa indica e vender a fruta. Com o dinheiro que vai conseguir, ele pretende montar um bando. Mas, de repente, o Shanks surge do nada e o Bug esconde a fruta dentro da boca, uma fruta do tamanho de um jerimum ou abóbora para os gringos. Um absurdo completo. Shanks não dá muita importância e sai, mas deixa um aviso, é melhor não roubar comida demais. Porém, ele esqueceu de algo e voltou. Bug, que ainda estava com a fruta na boca, tomou um susto e a engoliu. O Bug foi literalmente salvo pelo Shanks. Aonde que um pré-adolescente iria conseguir vender um fruto que vale 100 milhões? Ele seria roubado no momento que expusesse o fruto. Ele iria ficar sem fruto, sem tesouro e sem ter para onde ir.
Isso se ficasse vivo, mas não acabou aí. Bug se perdeu em raiva e foi pra cima do Shanks, que reagiu comentando: "O Bug, que papel é aquele ali?" O papel era o mapa do tesouro que caiu no mar. O pequeno Bug não pensou duas vezes e saltou para buscar o mapa, mas ele acabou de engolir a fruta. Uma péssima forma de descobrir que a fanfic dos frutos é mais que verdade, é real, né? De repente, vários membros aparecem, mas o único que fez alguma coisa foi o Shanks, que pulou para salvá-lo. Com isso, voltamos para o presente, onde o Bug tenta ganhar a simpatia do Luffy, reforçando que, por culpa do Shanks, ele perdeu 100 milhões, o mapa e o tesouro no fundo do mar. Mas o Luffy estava pensando em outra coisa e diz: "Que massa, então o Shanks foi lá e te salvou." Shanks é esse tipo de cara mesmo, o que deixou o Bug maluco de raiva. Acho que o Bug carrega muita amargura no coração, ele simplesmente não consegue ver que fugir do navio seria ruim. Não existe a possibilidade dele aparecer com 100 milhões na mão e a galera negociar com ele numa boa. Isso não existe nem no faz de conta. E dito isso, Bug separa o seu corpo. O que estava me fazendo pensar, a forma como o Bug luta é muito burra. Ele deveria ter feito 2 próteses de perna, quando ninguém estivesse olhando, ele esconderia suas pernas reais, colocaria as próteses e lutaria voando. Mas tudo bem, voltando, ele separa o corpo e diz que prometeu a si próprio: "Se não posso ter os tesouros no fundo do mar, terei todos que estão sobre a terra. E usarei o poder dessa fruta do diabo para isso. E digo mais, não perdoarei ninguém que tente roubar os meus tesouros." Está ouvindo sua, e blau. Ele sai voando na direção da Nami, que claramente está pensando: "Fudeu." E com isso, termino aqui o capítulo 19 de One Piece, que se chama Akuma no Mi, mas podem chamar de Fruta do Diabo.